boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que bom estar com vocês mais uma vez. Domingo, dia de cultuar ao Senhor, dia de buscar o nosso Deus. Que bom que você está aí, você está se achegando. Vai deixando aí o seu oizinho, o seu joinha para nós. Que o Senhor possa abençoar tremendamente essa noite a palavra. Que a palavra venha produzir vida em nós, venha produzir muitos frutos em nossa vida. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Karina, Marcos. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe vocês. Boa noite, Maico, Andresa, Laura, Alice. Boa noite, Paulinha. Boa noite, Gleison. Deus abençoe vocês. Que Deus possa visitar vocês grandemente nessa hora. Fique aí conosco. Vai convidando a sua sala de bate-papo. Vai convidando outros para estar recebendo nessa noite a palavra de Deus. Enquanto nós estamos aqui nos preparando, eu sei que há pessoas que estão nos assistindo, que foi passado, né? Para que possa estar nos vendo. E eu quero, em especial, né, colocar, né, a vida da Camila, a Camila Jardine. A Camila, ela está morando na cidade de Cork, na Irlanda. A Camila está morando na Irlanda, nessa cidade de Cork. A Vanessa Giolo é amiga dela. Ela foi para estudar, ela está lá passando esse momento, né, agora de confinamento também, estava trabalhando, não pode trabalhar, e a sua mãe, que mora aqui em Franca, se preocupa, né, com ela, está preocupada. Mas Camila, que você possa receber paz, que você possa receber a graça do Senhor Jesus sobre a sua vida, que você seja visitada nesta noite, nessa hora, e que Deus possa prover para você todos os recursos necessários que você precisa, e principalmente na sua alma, que você aquete a sua alma. Deus não vai te desamparar, você não está desamparado, assim como todos os outros, né? Brasileiros que estão fora, que foram trabalhar fora do Brasil, que estão espalhados, né, na China, em todos os países, né? Nós sabemos que nós temos brasileiros que estão lá, e que vocês recebam nessa noite a bênção do Senhor, que vocês recebam nessa noite, né, o amor, essa presença do Espírito Santo de Deus, nosso amado Espírito Santo que está conosco. Boa noite, Lidiane Campos. Boa noite, Jaqueline. Deus os abençoe. Continue conosco. Deus abençoe o Gilberto, a Sônia. Deus abençoe toda a família Freire que está ali, né, na sua casa. A Maria Augusta, a Rita, que está assistindo ali. Deus abençoe a Vanessa Giolo, toda a sua casa, a Camila. Deus abençoe Giovanni, Jean, Gesiel. Deus te abençoe. Flávio Júnior, Deus te abençoe, Flávio Júnior. Fique conosco, vai entrando aí, dando seu joinha, né? Nós já vamos logo já passar para a palavra de Deus, que nós estamos aqui para isso. Hoje é nosso culto de domingo, né? Onde nós vamos sair daqui edificados, vamos sair daqui, né, mais fortalecidos, com mais esperança de saber que Deus está no controle da nossa vida. Vamos convide você aí na sua casa, convide o Espírito Santo para tomar o seu coração, para tomar a sua mente. Vamos falar com Ele, vamos convidar Ele. Doce, amado Espírito Santo, nós queremos entregar as nossas vidas, nossas casas, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, as nossas irmãs. Entregamos tudo na mão do Senhor, porque nós confiamos e temos essa certeza, Espírito Santo, que o Senhor está conosco e jamais nos abandona, jamais nos deixa. Espírito Santo, se assente aqui conosco na mesa. Espírito Santo, fique aqui conosco, assim também em cada lar, em cada casa. Senhor, se houver na mesa de alguém uma água, um copo com água, que o Senhor possa estar abençoando nessa hora, purificando, santificando a água, que eles possam tomar depois no final, que seja um remédio, seja um bálsamo, seja a porção que cada um precisa, porque nós cremos que o Senhor é o abençoador, Pai. Aqueles que quiserem colocar a água no copo aí diante do seu aparelho, para que você possa
tomar no final junto conosco. Nós já colocamos aqui e já consagramos a nossa água, já está aqui para nós tomarmos. Nós cremos pela fé que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Boa noite, Lourdes, fique com Deus. Boa noite, Tassiane, Ruth, ali o Zé João. Boa noite, Vanessa. Deus abençoe, e nós já vamos passar para a palavra de Deus. Vamos gastar mais tempo, para sermos ministrados pela palavra. Fique conosco, em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz, shalom de Deus sobre sua vida. Como temos falado aqui a cada abertura, que a paz de Cristo, aquela que ele disse para os discípulos: a minha paz eu vos dou, O que vence a guerra não é o general da guerra, não é o senhor da guerra. O que vence a guerra é o príncipe da paz. Amém. E Jesus é o príncipe da paz. Amém. Então essa paz que excede todo entendimento, que te traz tranquilidade, que te traz esperança, que aumenta a sua fé, que essa paz possa Amém, reinar Jesus. No nosso coração, na nossa casa, na nossa vida. Amém. Amém, irmãos? Hoje nós temos colocado aí a cada título da mensagem, e não pode ser diferente do que estamos vivendo nessa pandemia do Covid-19. Então, mas eu quero te dizer, e a mensagem dessa noite é: Covid-19, Deus não perdeu o controle. Ou, se você preferir, Deus tem o controle de tudo, inclusive desse vírus. Então nós vamos meditar sobre esse assunto, sobre esse tema. Prepara, abre seu coração, e eu queria te chamar a sua atenção da seguinte maneira: esse vírus, apesar de invisível, eu não vejo, você não vê, mas é uma certeza. Lá no laboratório, no microscópio, eles identificam, falam a respeito dele, como que ele prolifera, como que ele aumenta, o tempo de vida dele ao ar livre, o tamanho. Então é real, apesar de invisível para nós. Assim é a nossa fé. É invisível, nós não vemos, mas deixa eu te dizer algo. Nessa mensagem, Deus não perdeu o controle, é uma noite de vacinação. Nós vamos ser vacinados pela palavra de Deus, de que Deus está no controle absoluto de tudo, que é uma vacina de fé. A fé que vai tirar todo o medo, todo o pânico, seja de ficar doente, seja pela crise econômica que pode vir, seja por qualquer circunstância. Que você receba nessa noite essa vacina, uma vacina no céu. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então vamos meditar na palavra. Amém? Saudade de vocês, saudade do culto congregacional lá na igreja, mas logo, logo isso vai passar, nós estaremos de volta e vai ser muito bom. Amém? Queria te convidar a abrir no livro de Eclesiastes, capítulo 1, eu quero ler do 9 ao 11. Primeira abordagem aqui para nós vermos que Deus, Ele tem o controle absoluto de todas as coisas, Eclesiastes 9, 1, do 9 ao 11. Está escrito assim, olha o que Salomão escreveu aqui: o que foi é o que há de ser, o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Verso 10. Há alguma coisa de que se possa dizer? 2 pontos. Vê isto? É novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. 11. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Amém? Deus, fala conosco nessa noite. Venha com uma medida de fé, como um antídoto, uma vacina, que arranca de nós todo o medo, que arranca de nós o pânico que às vezes alguns têm, o desespero, a angústia, o medo do amanhã, o medo de morrer, o medo do desemprego, o medo de faltar comida, o medo de alguém da família morrer. Por isso, Senhor, nós te pedimos nessa noite, nos vacina, Senhor, que essa palavra, essa convicção de que o Senhor está no controle, ela seja uma realidade no nosso coração e na nossa mente. Amém, irmãos? Veja o que Salomão está dizendo,
Ele está dizendo, por exemplo, eu e você provavelmente não éramos nascidos ainda nas pandemias anteriores, nem na Primeira Guerra, nem na Segunda Guerra, nem no Ebola, nem na gripe espanhola, não éramos. E centenas de milhares de pessoas morreram. Mas nós não estávamos nascidos, não temos lembrança, isso não tem efeito para nós. E essa que nós estamos enfrentando, Salomão está dizendo que as gerações posteriores nem se lembrarão, é um dado histórico. E Deus está dizendo, olha, nada novo há debaixo do sol. Tudo para mim tem a minha presciência, tudo para mim está no meu tempo, na eternidade, e nada me pega de surpresa. Eu estou no controle absoluto de todas as coisas. Amém? Eu vou ler alguns textos. Se você quiser anotar, depois você assiste de novo, aí você anota, para a gente ganhar tempo. São muitos textos, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Não é ouvir o pastor, não é ouvir o Humberto, não é ouvir a Raquel, não, é ouvir a palavra. É Deus falando conosco nessa noite, que é a palavra dele, é a boca de Deus. Isaías 43:13, para a gente entender que Deus está no controle absoluto de tudo e que ele não perdeu o controle. Isaías 43:13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém. Ele é Senhor sobre todas as coisas, a natureza, o mundo espiritual, sobre as nossas vidas, sobre os animais, sobre tudo. Ele é Senhor. Salmo 115:3 diz assim: mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Amém. Fez tudo. Tudo que ele desejou, Deus fez. Mas para a gente ter fé e essa convicção de que Deus realmente não perdeu o controle, e ele está no controle de todas as coisas, nós precisamos ver na Bíblia que ele realmente reina em todas as áreas. A primeira delas, Deus está no controle do mundo espiritual. Amém. Deus faz tudo o que lhe agrada, ele tem que ter domínio sobre o reino espiritual, sobre o reino de Satanás. Eu quero te lembrar aqui, todos conhecem a história do caso de Jó, está narrado no capítulo 1, no 2 e no 42. O diabo tocou apenas onde Deus permitiu, milimetricamente. Deus falou, olha, você toca nos filhos, você toca na saúde, você toca nos bens, mas você não tira a vida de Jó. Você não toca na vida dele. É verdade. Então, Deus, ele tem esse domínio no mundo espiritual. A prisão de Satanás, Apocalipse 20, fala que Satanás age sempre dentro de um limite imposto por Deus. E diz que Deus mandará um anjo prender ele. Chegar no tempo oportuno, Deus mandará prendê-lo. Então, ele prende o dragão, Apocalipse 20 diz, a antiga serpente, que é o diabo, ele amarra ele por 1000 anos, lança no abismo, ali ele o encerra, põe um selo sobre ele, para que ele não engane mais as nações. Em nome de Jesus. E o mais interessante é que esse poder de Deus no mundo espiritual, ele dá para mim e para você, como filhos, como cristãos. Em Lucas 10:19-21, Jesus dizendo aos discípulos, diz assim: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Amém. Glória a Deus. Ele nos dá poder. Esse mesmo poder no mundo espiritual que ele exerce, ele nos dá. Por isso nós podemos fazer uma libertação no nome de Jesus. Por isso Satanás ele é amarrado e repreendido no nome de Jesus através da nossa vida, porque nós temos esse poder que Deus nos dá. Então, Deus está no controle do mundo espiritual. E na ação na terra, ele nos deu esse poder. Amém? Amém. Segundo, Deus está no controle do seu reino. No reino de Deus, no reino dos céus. Em 1 Crônicas 21:15, diz que Deus mandou um anjo para destruir Jerusalém. E o anjo veio com a espada desembainhada, está em 1 Crônicas 21:15, mas diz que Deus se arrependeu
do mal que disse para o anjo fazer. E ele bradou do céu: basta, retira a tua mão. E o anjo do Senhor parou a mão. Em 1 Crônicas 21, 27, e o Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada bainha. Foi 2 comandos: para. Ele parou, mas não guardou a espada. Depois Deus diz assim: coloca a espada na bainha. E ele guardou a espada na bainha. Aleluia. Então Deus está no comando do seu reino, no reino do Espírito. Ele controla o mundo espiritual e está no controle do seu reino. Tanto para o bem quanto para as trevas, Deus está no controle absoluto. Terceiro, Deus está no controle do universo. O movimento da Terra, irmãos, cada 24 horas, dia, noite, rodando em torno do seu próprio eixo, sem sair, sem oscilar. Porque se adiantar, pode... Você pensa, se a Terra saísse um pouquinho, 10 graus do eixo dela, no sentido do Sol, nós queimaríamos. Se ele afastasse, nós tornaríamos um planeta gelado, sem a luz solar, tudo morreria. E não tem nada amarrando, não tem nada prendendo, está solto no universo, gerando no seu próprio eixo, pelo poder da sua palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Né? Gênesis 1,16 fala isso, que fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para guardar o dia e o menor para governar na noite, e fez as estrelas. Em Isaías 45:12 diz assim: e eu fiz a terra, criei nela o homem, e o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Nesse mesmo capítulo, Isaías diz o seguinte, que Deus chama toda noite, ele abre a cortina do céu, e chama cada uma das estrelas pelos nomes, e nenhuma deixa de comparecer. Deus está no controle do universo. O homem natural, nós fomos descobrir, se nós estudarmos a história, que a Terra era redonda em torno de 1492, por aí. Mas Isaías diz que Deus, a majestade do Senhor, Isaías 40, que o Senhor está assentado no seu trono, com os seus pés sobre a redondeza da terra. Amém. Havia uma revelação que a terra era redonda. Mas o homem não lê, não acredita, acha que é algo que Deus está sugerindo. Não, Deus está revelando para o homem. A terra é redonda. A palavra diz que Deus disse para o mar, disse: olha, suas ondas são fortes, poderosas. Tem hora que você se levanta com tanta força, com tanta vaidade, com tanto orgulho, 6 metros, 12 metros, mas eu te dou um comando. Você vai até a marca que eu coloquei. Eu coloquei a areia lá na beirada da praia. E você vai quebrando, 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 e você vai chegar lá e vai voltar para trás. E elas obedecem. Glória a Deus. Deus está no controle da natureza. Graças a Deus. Outra coisa, Deus está no controle da história. A história da humanidade. Eu vou citar alguns exemplos. Nós estamos aqui pontuando para gerar fé no nosso coração. Esse é um antídoto para a minha vida e para a sua vida. Amém. Lembra de José do Egito? Foi abandonado pelos irmãos, vendido como escravo, se tornou homem de confiança de Faraó em meio a uma crise. Mas eu queria que você, esse texto eu quero que você abra. Salmo 105, nós vamos ler do 16 ao 19, mas eu queria te desafiar depois que você lesse todo o Salmo 105, para você entender todo o trabalhar de Deus, conta toda a história, como Deus tem o domínio sobre todas as coisas da nossa história. Por isso ele diz que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Por isso o Salmo 139 diz que ele já nos conhece antes, lá no ventre da nossa mãe. E ele já escreveu todos os nossos dias. Olha o que diz o Salmo 105, do 16 ao 19. Deus estava falando a respeito de José. O salmista aqui está falando do que Deus fez. Fiz, olha que coisa, fiz vir fome sobre a terra,
e cortou todos os meios de obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram com grilhões, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus dá um sonho para José. Ele tem entendimento que ele está numa situação de governo. Isso desperta inveja e ciúme nos irmãos. Os irmãos jogam ele num poço, vendem ele para uma caravana do Egito. Ele vai ser escravo no Egito. Ali a esposa de Potifar acusa ele. Vai para a prisão, fica 12 anos. Revela o sonho daqueles que estavam lá com ele. Eles esquecem ele lá, não fala nada. Mas no momento certo, ele é chamado para interpretar um sonho de Faraó, das vacas magras e das vacas gordas. E é colocado como governador. E aqui no Salmo 105 o Senhor está dizendo, olha, eu mandei na frente, porque depois toda a nação, e os seus pais, seus irmãos, aquelas 70 pessoas descem para o Egito porque vem fome na terra. Deus diz, olha, vai chegar um tempo de fome que vocês terão que ir para um lugar buscar comida, então eu vou enviar. Eu fiz vir fome, cortei os meios de obter pão, mas adiante de vocês eu enviei um homem, José, que vai ser preso em grilhões, vai ficar preso, mas ele vai ser levantado como governador, e no momento certo vocês vão descer para lá e vai ter alimento. O Senhor controla a nossa história. Amém. A nossa história. Moisés, né? Deus disse que ia levantar o libertador, mas quando essa palavra vem e o povo começa a clamar a expectativa de que o libertador está para nascer, o inimigo se levanta. Faraó, como não sabia quem era, manda as parteiras matar todos os meninos, todos aqueles que nascessem macho. Mas as parteiras desobedeceram e guardaram, né, a vida de Moisés. Sua mãe fica com ele por 3 meses, depois não podia ocultar mais por causa do choro de um bebê, de uma criança. Coloca ele no rio Nilo, e a filha de Faraó encontra e o cria no palácio. Ali ele é ensinado com todas as artes, com toda a ciência, tudo aquilo que era do momento, do mundo, do melhor mundo mais avançado da época. Ele mata um egípcio, foge para o deserto, se casa, tem um encontro com Deus na sarça ardente e volta como o libertador. Então, Deus está no controle da história. As parteiras, que tinham ordem, que poderiam ser mortas por desobedecer Faraó, não mataram a criança. A criança foi oculta em casa, um bebê que chora muito os 3 meses, 3 meses, e ninguém ouviu. Ninguém falou que lá tinha um bebê e que a guarda de Faraó foi lá investigar quem era. Deus guardando. Esse menino é colocado no rio, num cesto, e a filha de Faraó, aquele que o pai queria matar esses meninos, é quem vai criar esse menino dentro do palácio. É verdade, sobrenatural. Depois de 40 anos vivendo ali, ele vai para o deserto para mais 40 anos de treinamento. Ele tinha um treinamento militar, ele tinha um treinamento diplomático, mas agora ele precisava do treinamento de pastoreio, ele precisava do treinamento de deserto, porque depois ele ia sair com o povo 40 anos no deserto, para atravessar o deserto para Canaã. E Deus então leva ele, provoca situações, permite situações para a história. Ele está no controle. Eu não entendo, você não entende muitas coisas, mas ele não perdeu o controle. Olha que coisa linda. Qual era o momento certo de Jesus vir na terra? Será que as gerações anteriores não precisaram? Será que ele veio e não poderia ter deixado para vir em outra época? Olha o que diz a palavra, Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo a plenitude dos tempos. No tempo certo de Deus, ele, filho, desce lá. E ele veio.
Deus tem o controle da história. Chegou um momento que precisava do Messias vir e começar um novo tempo. Ali o calendário nosso cessou e terminou o antes de Cristo e começou o depois de Cristo, ano 1. Amém. Deus tem o controle. Velho Testamento, Novo Testamento. Outra coisa, sabia que Deus está no controle da nossa vida, da minha vida e da sua vida? Salmo 139 diz assim: pois possuíste os meus rins, do 13 ao 16, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. No teu livro estão todas as coisas escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas havia ainda. Aleluia. Querido, todos os nossos dias estão escritos. Ele nos viu uma substância ainda informe, nenhum osso formado, nenhum órgão formado, um líquido, algo bem no início, no primeiro dia que o espermatozoide teve contato com aquele óvulo, Deus nos viu. Aleluia. Sabia o meu nome, o seu nome. Ele sabe tudo, nos mínimos detalhes. Olha o que a palavra diz, que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça e na sua cabeça. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ele sabe o que está no meu e no seu coração antes que chegue na boca. A palavra. Ele conhece. Então Deus está no controle da nossa vida. Tenha fé. Não desespere. Não perca o controle. Não entre em pânico. Ele nada fugiu do controle dele, nem no mundo espiritual, nem no reino dele, nem no mundo natural, nem na nossa vida, nada, está tudo no controle absoluto dele. Ele tem domínio e autoridade sobre tudo. Aleluia, graças a Deus. Olha que coisa linda. Outra coisa, Deus está no controle de todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, nos céus e na terra, tronos e dominações, principados e potestades, porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses 1, 16, 17 diz isso. Olha bem, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas se submetem a Ele. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que Deus é esse? Que poder, que autoridade, que domínio, que segurança. Por isso ele diz, olha, façam de mim seu refúgio, a minha fortaleza. Ele se intitula que ele é a rocha que não pode ser abalada, que vem e diz assim, olha, eu agindo, ninguém pode impedir. É verdade. Sabe o que nos falta, irmãos? Acreditar nisso, confiar nesse Deus. De todo o coração. Lançar sobre Ele Sim, todas as nossas circunstâncias, todo o sentimento da nossa alma, tudo que nos cerca, circunstâncias, os medos, as vozes contrárias, as notícias ruins. Então nós precisamos o quê? Lançar sobre Ele. 1 Pedro 5, 6 e 7 diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. Salmo 55, 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Filipenses 4, 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo, na escassez, na falta de dinheiro, no desemprego, na doença, na enfermidade, nos temores, no medo, na dificuldade no casamento, na dificuldade com os filhos, em tudo sejam conhecidas diante de Deus
De que maneira? Pela oração e súplica, com ação de graça. Aleluia. Um segredo. Através de petição, de oração, súplica, com ação de graça. Nós precisamos parar de falar como aqueles encontros que Jesus teve. Aquelas pessoas que Jesus perguntou o que ele queria. O senhor sabe. Não, nós somos filhos. Ele quer ouvir. Ele quer ouvir o que você precisa. Quando aquele cego falou, eu quero ver, ele viu. Então vamos tirar isso do nosso vocabulário. Diga a ele exatamente o que você quer. Senhor, eu tenho medo, tira de mim o medo. Senhor, eu tenho pânico, tira de mim o pânico. Senhor, eu estou temeroso, tira de mim esse temor. Senhor, eu tenho pouca fé, aumenta a minha fé. Seja transparente com Deus, porque Ele já sabe o que está no teu coração. Para com essa religiosidade, o Senhor sabe tudo. Ele quer nos ouvir. Você como filho, Jesus contou, né, em Mateus 6:24, quando ele fala para não andar ansioso, ele diz assim, olha, qual filho que vai pedir para o pai para dar um pão, ele vai dar uma serpente? Quanto mais vós, pede para o pai. Pede aquilo que você quer, dá um nome para o que você quer. O cego disse, eu quero ver. Amém. Se você manqueja, Senhor, eu não quero mancar. É verdade. Se você tropeça. Coloque sua ansiedade para Ele. Se cure disso, meu irmão. Essa noite é uma noite que Deus está nos dando um antídoto, a fé. Essa certeza absoluta de quem Ele é. Medite no Salmo 105 inteiro, Isaías capítulo 40, para você, sabe, pegar o dunamis da fé no seu espírito, no seu coração. Amém. Você ter uma fé capaz de derrubar tudo isso e trazer paz, segurança, proteção para a sua vida. Mas eu quero encerrar dizendo algo. Mas pastor, será que Deus está no controle de uma epidemia? Será que Deus está no controle de um vírus? Será que Deus está no controle de uma bactéria? Será que Deus está no controle de uma célula? Será que Deus está no controle? Está. Eu queria que você abrisse em Jonas, capítulo 4, do 6 ao 8. Jonas 4, do 6 ao 8. Amém? Olha bem. Deus quer mandar Jonas para Nínive, para proclamar lá e chamar aquela cidade de em torno de 120 mil habitantes ao arrependimento. Mas Jonas não quer ir. Jonas muda a rota. Deus coloca ele no ventre de um peixe, depois leva ele até Nínive. Ele fala a mensagem do Senhor, troca a trombeta, sai anunciando nas ruas, há um jejum, a cidade pranteia e a cidade é salva. 120 mil pessoas. E Jonas, no capítulo 4, ele já cansado, desolado, porque ele não queria nem que eles se arrependessem, porque ele achava que eles não mereciam. E aqui diz o seguinte, e ele sentou, e o sol era quente, ele estava fora da cidade, revoltado com ele, com Deus, de Deus ter dado o livramento para aquela cidade. E aí diz assim no verso 6, e fez o Senhor, Deus, nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, do seu calor. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Irmãos, Deus ordenou uma aboboreira nascer, crescer rapidamente, subir e fazer sombras sobre ele. Agora, olha o verso 7. Mas Deus, que olhou o coração dele e queria dar um tratamento para ele, enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e ela se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso e oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Mas eu quero Deus fez nascer e crescer uma aboboreira no mesmo instante. No outro dia,
Deus mandou um verme que foi lá e comeu a aboboreira e ela secou. Deus está no controle de tudo. Deus tremendo. Ele tem princípios. A história, nós não temos a visão da história. Ele tem. Nossa visão é limitada. Então não se preocupe. Há propósito em todas as coisas. Se você ler toda a história de Jonas, você vai ver que a fuga dele, a experiência no ventre do peixe, a fala dele profética na cidade, trazendo a bênção de Deus, trazendo o perdão de Deus sobre 120 mil pessoas, não foi capaz de curar o espírito e a alma de Jonas. Não havia um alinhamento com Deus. Mas na experiência da aboboreira e depois do verme, ele teve um encontro real com o Senhor. Ele viu quem era Deus e os propósitos de Deus. Porque nesse acontecimento Deus tem um diálogo com Jonas. Jonas, mas você não gostou do bem? Você não está satisfeito? Se alegrou com aquilo Você que se era alegrou? bom. Agora, e aqui, Jonas? Você ia se alegrar com o mal que ia vir sobre 120 mil pessoas? Porque quando é com a gente tem uma outra visão. E ali Jonas então tem um encontro com o Senhor. Ser um com Deus. Então, irmão, creia. Deus não perdeu o controle. Deus tem o controle de tudo. Amém, Jesus. Esse vírus, Covid-19, Deus tem o controle sobre ele. Vai se alastrar no tamanho da proporção do que Deus permite. Vai atingir para dar experiência nas vidas que Deus permite. Alguns contraindo, outros simplesmente contemplando, vendo, mas também passando junto no problema. Vai causar, está causando morte, dor. Pode causar mais para frente fome, crise econômica, mas ele não perdeu o controle. Louvado seja Deus. Eu me lembro, bem no início da minha conversão, meu pai, ele era fanático por política. Ele já faleceu faz anos e ele assistia todo o telejornal. Mas aquilo o apavorava, as notícias ruins apavoravam ele. Ele sempre foi aquele pai provedor que tinha assim, as latas de mantimento em casa precisa estar cheia. Sempre cheia. Ele não deixava nem pela metade. E qualquer notícia, não era essas notícias de vírus, de pandemia, que olha, teve uma enchente no sul, a safra de arroz vai diminuir. Ele corria lá para comprar mais porque ele tinha medo de faltar arroz. E assim, cada tipo de alimento. E depois de eu me converter, um dia eu peguei ele falando isso, eu falei, pai, o senhor tem uma Bíblia aí? Ele trouxe, eu fui lá em Gênesis capítulo 6 e disse, pai, descansa, sabe o que está escrito aqui? Olha aqui, Deus está dizendo assim, enquanto durar a terra, haverá sementeira e colheita, primavera, outono e inverno. Enquanto durar a terra. Não se preocupe. Não se preocupe, Deus está no controle. Amém, glória a Deus. E ele começou a descansar o coração dele naquilo. Nunca mais eu vi meu pai fazer aquilo, por causa de uma palavra, de saber que Deus está no controle. Irmãos, nós estamos num tempo tão precioso de crescimento, de frutificação, de maturidade, que nenhuma geração viveu. É verdade. Está tudo na presciência e no controle absoluto de Deus. Desfruta. Não tema. Que nessa noite você seja vacinado com uma vacina de fé. Uma fé sobrenatural, uma fé ativa. Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém, irmãos. Irmãos, hoje eu preciso fazer uma outra parte. Você que é membro da comunidade,
e você sabe da sua membresia, do seu compromisso, sua responsabilidade com a casa do Senhor. Mas você também que não é membro, você que está nos vendo, você pode nos ajudar financeiramente, né, investindo na obra do Senhor. A igreja, nesse momento, ela, como templo, por obediência de um decreto, as autoridades estabelecidas, ela está com as portas fechadas. Vai ficar ainda mais, provavelmente até dia 8, se não prolongarem. Tomara que não. Mas nós continuamos, a igreja somos nós. Mas o templo continua com as suas contas. O aluguel, a água, a luz, né? As despesas normais da casa. Para que no momento de reabrir esteja tudo em perfeita ordem. Então, diante disso, eu quero te falar uma palavra, aproveitando que nós estamos falando de fé. Deus tem uma provisão. Você crê nisso? Você recebeu essa vacina de fé? Que Deus tem uma provisão financeira no meio da crise? Amém. Deus liberta, olha bem, Deus liberta e tira o povo do Egito. Você já assistiu o filme Os 10 Mandamentos? Deus manda Moisés e tira o povo. Vai levá-los para o deserto para cultuar e o adorar a caminho da terra prometida. Mas Êxodo capítulo 11, 2 e 3, Deus preparando ali, capítulo 11, logo no 12 tem a Páscoa, que era o dia que eles iam sair. Deus fala para Moisés o seguinte: fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho e a cada mulher e a sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Irmãos, tinha vindo 9 pragas sobre o Egito. Faraó e todos os egípcios culpavam o povo hebreu. Você acredita que, naturalmente, se esse povo batesse na porta da sua casa e eles eram a causa daquelas pestes, você ia dar ouro, prata, animais para eles? Não. Mas Deus mandou eles pedir e diz que o Senhor deu graça aos olhos dos egípcios. E eles saíram riquíssimos. Foi a primeira grande transferência de riqueza na terra. A transferência da riqueza dos egípcios para o povo hebreu. O capítulo 16 diz que então eles partiram para o deserto. Mas o problema no deserto foi o seguinte: tinha ouro, tinha prata, mas não tinha armazém, não tinha supermercado, não tinha lavoura, não tinha colheita. Então o dinheiro não servia para nada. E eles então começam a murmurar. Mas o Senhor ouviu as murmurações, né? O Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fale-lhes dizendo: entre as 2 da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus quer algo de nós, seus filhos. Dependência dele. Olha a oração que Jesus deixou. O Pai é nosso. O pão é para pedir cada dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Amanhã eu venho, dependo de novo. Senhor, me dá. Senhor, hoje me livra do mal. Amanhã de novo, para ter comunhão, relacionamento de pai e filho. E aqui nessa passagem, era um povo que estava no deserto, não tinha estoque de água, não tinha supermercado, tinha moeda, dinheiro, mas não tinha onde comprar e nem o que comprar. E Deus proveu, no meio de uma crise. Tirou a água da rocha e mandou comida do céu. Glória a Deus. Sabe, irmãos? Deus essa fé que nós precisamos crer. Você confinado, as empresas paradas, sem trabalhar, trabalhando ou não, por muito tempo, por pouco tempo, Deus está no controle. Ele não perdeu o controle, Ele é provedor. Creia. Amém? Amém, Jesus. Deserto, dinheiro sem onde comprar. Nós hoje, risco de ficar sem dinheiro e sem emprego e não poder comprar. Mas Deus é o mesmo e continua no controle absoluto. Amém. De tudo. Glória Ele não perdeu o controle. Amém, Jesus. O trem não descarrilhou.
O carro não saiu da estrada. Jesus falou, eu sou o caminho. Esse caminho é um caminho seguro, é um caminho de proteção, é um caminho que é Ele, é nele, é através dele. Amém? Amém. Então você que sentir no coração, né, de nos dar uma oferta, vai ter aí no final aí, né, um link das contas na Caixa Econômica e no Banco Inter. Você pode depositar, transferir. Você que é membro, seu dízimo, a sua oferta, também você pode fazê-lo, né? Ou você pode guardar, você que é membro, para trazer reunido depois, no dia que tiver os primeiros cultos. Seu coração, você tem, né, discernimento para isso. Amém, irmãos? Então que Deus nos abençoe e nos guarde, e que nessa noite você tenha toda a convicção absoluta. Amém. Absoluta. Eu sei que você acredita nesse vírus. Você vê ele? Não. Nós estamos vendo o estrago que ele faz, sabemos que ele é real. Nós precisamos crer nesse Deus que controla todas as coisas. Ele deu uma ordem para um verme, e um verme foi lá, numa boboreira específica, naquele lugar, naquela hora, naquela específica, e fez o que Deus queria que fizesse. Ele está no controle de todas as coisas. Creia de todo o seu coração. Que esse antídoto de fé seja um antídoto para limpar de vez todo medo, todo pânico, todo temor, toda ansiedade. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Fica com Deus e até amanhã às 19 horas. Pastora Raquel. Glória a Deus, né? Estamos aqui com os nomes, né, que vocês têm passado, pedido de oração, e o Deus de cura, o Deus que nos fala pela sua palavra, Isaías 53, verso 4, que fala que pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados, nós fomos sarados, nós fomos libertos, e nós cremos de todo o nosso coração. Por isso eu quero colocar diante de Deus, nas mãos do Senhor, entregando, né, a família da Aparecida, o Adonis, a Ana, o Anderson, Adriano, Ana Mares, a Angélica, o Arthur, a Bruna, o Breno, BM Brasil, Benevides, a Cláudia, o Célio, a Cida, Daniel, Danilo, a Dulce, o Dudu, a Dirce, a Elisa, Erotildes, Eduardo, Edivânia, Fernando, Fernanda Miranda, Fabrício, Fátima, Gisele, Gustavo, Gabriela, Gabriel, Gerson, Geralda, Giovana, Gilberto, Helena, Heloísa, Heitor, Hilda, Itaêmia, Jaqueline, Júlia, João Gabriel, João, a Kelly, a Carla, a Kelly, a Leila, a Leia, a Lia, a Lourdes, a Larissa, a Lourdes, o Leonardo, o Ézio Miranda, a Liáurea, a Heloísa, a Monique, a Milena, o Marcelo, a Maria do Carmo, Mateus, Marcela, Márcia, Maura, Marcos Antônio, Maria Luísa, Murilo, Nicolas, Oscar Molina, toda a família Molina, a Andressa Molina, a Vanessa Molina, Odete, Odécio, a Paula, a Priscila, o Paulo, a Caroline, a Rose, o Rubens, a Silvana, a Sirlene, a Sônia, a Tassiane, a Tainá, a Thalita, a Vanessa, Vinícius, Fernanda, Roseli, Oneida, o Walter, o Vitor Hugo, a Yasmin, o Wendel, o Washington, Walter, Zambelli e todas as autoridades do Brasil, desde o do presidente até a mais simples, todos aqueles que exercem autoridade na área da medicina, dos médicos, dos cientistas, enfermeiros, enfermeiras, todo o comércio, toda a indústria, nós colocamos diante do Senhor nessa hora e pedimos que a mão poderosa do Senhor alcance, e também, mais uma vez, nós colocamos a vida da Camila Jardine, né, a Camila, a sua mãe, né, que
está pedindo oração, nós pedimos a Deus que Deus possa continuar cuidando e abençoando. Nós pedimos também que a mão do Senhor poderosa continue sobre a vida do Marco, da Andresa, da Laura, da Alice, do Rogério, da Janaína, do Lucas, do Pedro e da Júlia. E também na vida do Leandro, da Paula, da Mariana e do Leonardo, toda a nossa família de sangue, toda a nossa família da fé, a todos vocês que têm nos assistido, acompanhado, que o Senhor os abençoe grandemente. Às 2h da manhã, nós vamos estar apresentando e colocando cada causa, cada necessidade. Aqui não dá para nós especificarmos o que você pediu, mas na madrugada a gente coloca tudo diante do Senhor. Nós fazemos conhecido do Senhor aquilo que é necessário, e Deus que tudo vê. Você que colocou seu copo de água, você que colocou a sua água aí, nós falamos no começo que a gente ia orar e pedir a Deus, e você vai tomar essa água logo depois. Querido Deus e Pai, nós te entregamos tudo nas suas mãos. Senhor, nós queremos abençoar esse elemento água. Senhor, que o Senhor coloque o seu remédio, a cura, a paz, que excede todo entendimento nessa água. Senhor, a cura divina, curando, Senhor, as vias respiratórias, curando o pulmão, curando as gargantas, curando, Senhor, a laringe, a faringe, curando o coração, o estômago, o esôfago, o baço, os rins, o intestino, curando, Senhor, a próstata, curando, Senhor, os ossos, curando as articulações, curando, meu Deus, toda espécie de doença, de moléstia. Senhor, meu Deus, nós cremos nisso, nós cremos na cura divina, aqueles que têm dor nos ossos, aquele que tem fibromialgia, aqueles que têm, Senhor, de doenças diversas, na autoridade de Jesus, eu repreendo nessa hora e eu declaro a cura, eu declaro a bênção do Senhor, a libertação de tudo que está afligindo o corpo dos meus irmãos, da igreja, daqueles que estão nos ouvindo, e nós abençoamos essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, que o amor de Jesus e a comunhão do nosso amado Espírito Santo seja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Vamos tomar a nossa água. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus. Amém.